Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao CITSEM o acolhimento da nossa proposta para a sessão de hoje destas oficinas de investigação e à comissão organizadora, aqui na pessoa da professora Joana Alencar, a quem agradeço também esta apresentação inicial. O tema que aqui trazemos, representações da mulher na época contemporânea, tem por base o espaço português e abrange o período que vai de 1875 até às vésperas da Revolução de 74, em 4 áreas. Começaremos com as representações da mulher na imprensa generalista portuguesa no final da monarquia, comunicação da minha responsabilidade. Seguir-se-á a comunicação do João Rodrigues com as representações da mulher na imprensa socialista entre 1875 e 1895. Depois abordaremos as representações da mulher na dramaturgia portuguesa da Primeira República, com a Joana Miguel Moreira. E finalmente estava previsto a intervenção da Melanie Lopes sobre as imigrantes esquecidas pela imprensa dos anos 60. Infelizmente, por questões de saúde, Melanie não vai poder estar presente nesta sessão, portanto, essa sua intervenção não se realizará. Como foram, afinal, apresentadas as mulheres na imprensa e na dramaturgia em Portugal no período que vai desde o último quartel do século XIX até às vésperas da Revolução, que ficaremos hoje apenas pela Primeira República, passando pelo final da monarquia e da Primeira República, como referi. Este foi o desafio que nos propusemos para a sessão de hoje. A minha comunicação insere-se no projeto de investigação do meu doutoramento em História, aqui na FLUP, e que tem o CITSEM como unidade de acolhimento, contando com a orientação da professora doutora Conceição Meireles Pereira, aqui presente, e a quem saúdo e agradeço a presença, e a orientação da professora doutora Maria Antónia Lopes. Esse projeto estuda o poder das rainhas consortes Dona Maria Pia e Dona Amélia e das mulheres que gravitavam na sua esfera na corte portuguesa do final da monarquia. Esta é a questão de partida desse estudo e dela decorrem outras questões relacionadas com as mulheres e o poder no feminino. Para a comunicação de hoje, foquei a minha investigação num dos aspectos daquele estudo, a avaliação e reflexão sobre a reprodução destas mulheres na sociedade portuguesa no final da monarquia, particularmente como esta viu o seu papel através das representações das mulheres na imprensa generalista, tendo como fonte a análise das notícias publicadas no período em questão, a partir de um estudo de caso. E assim entramos na temática propriamente dita desta comunicação, as representações da mulher na imprensa generalista do final da monarquia. Gostaria de partilhar aqui algumas das reflexões iniciais que me levaram à opção metodológica que segui para esta investigação. A minha primeira interrogação foi que tipo ou tipos de periódicos pretendia selecionar como fonte de investigação. Qual ou quais serviriam melhor o meu propósito e seriam mais adequados à finalidade desta pesquisa? Um periódico noticioso generalista ou especialidade, isto é, que tratasse vários ou apenas e predominantemente um assunto. E optando por esta segunda via, escolhendo um dos muitos géneros jornalísticos que principalmente a partir da regeneração surgem em Portugal, como por exemplo um periódico feminino. É que, como refere José Manuel Tengarrinha na sua nova história da imprensa portuguesa, e cito, a presença mais ativa da mulher portuguesa no espaço público teve, a partir dessa época, entre outros fatores, projeção direta na imprensa. Outra questão colocada foi se deveria abranger um período mais largo como base da pesquisa, o que, atendendo ao tempo disponível de preparação e à sua execuibilidade, teria necessariamente de ficar por uma amostra menos detalhada, ou optar por um período mais reduzido, mas que nos permitisse uma pesquisa mais minuciosa. Relativamente à primeira questão, no que toca ao conteúdo, poderia de facto ter optado por um periódico feminino, entendendo como tal um dos que desenvolviam temas preferencialmente ao gosto das senhoras, como moda, romance, folhetins, poesias, espetáculos, ou se dedicavam exclusivamente a essas matérias, incluindo textos em defesa da condição social da mulher. No entanto, pretendia um periódico não especificamente dirigido ao público feminino, já que procurava um que refletisse uma corrente mais dominante na sociedade portuguesa da época e, por essa razão, excluir os periódicos ditos femininos ou cujo público-alvo fosse exclusivamente esse. Procurei, então, entre os títulos noticiosos de periodicidade diária, um que fosse independente na sua orientação,
de grande circulação e, por isso, mais abrangente quanto ao público leitor, e que, quanto à relação com o poder público, sem ser oficioso, seguisse o status quo do regime, ou pelo menos lhe não fosse oposição. A escolha recaiu no Diário de Notícias. Entre os jornais diários deste período, o DN era um dos mais conhecidos e de maior circulação e que ainda hoje é publicado. Foi fundado em 1864 por Eduardo Coelho e Tomás Quintino Antunes, com a intenção de criar um periódico de grande tiragem com o preço mais baixo, dirigido a uma mais vasta camada de leitores, não como um jornal de opinião, mas meramente noticioso. Sem filiação partidária, essencialmente notícias, visava unicamente, segundo anunciava no seu número de programa de 29 de dezembro de 1864, que podemos ver na imagem, passo a citar, interessar a todas as classes, ser acessível a todas as bolsas e compreensível a todas as inteligências. E pretendia ser um jornal de todos, para pobres e ricos de ambos os sexos. Ou seja, dirigido igualmente ao público feminino. Aliás, uma das formas dos periódicos generalistas captarem o interesse feminino era, como veremos, através da publicação de notícias e temas que interessassem às mulheres, nomeadamente a vida social das elites, os faits-divers, as notícias de moda e outras crónicas especializadas, e também incluindo nas suas páginas romances de grande sucesso que eram publicados cotidianamente em folhetins. Uma das novidades do Diário de Notícias foi a venda ambulante de jornais na rua, através de jovens vendedores que apregoaram por toda a Lisboa o jornal e que o DN iniciou de forma sistemática, uma novidade para a época em Portugal. Outra inovação do DN foi o preço de 10 reis, quando o custo em média dos jornais era de 40 reis por exemplar, só possível graças ao processo de industrialização e ao rendimento obtido através da publicidade. O número médio de páginas de cada edição, no período que estudámos, era em média de 6 a 8, sendo habitualmente 2 páginas de publicidade e classificados, que em alguns dias poderia ser de 4 ou mais. Quanto à questão do tempo abrangido, relativo à década final da monarquia, optei por um período mais reduzido, mas que nos permitisse uma pesquisa mais minuciosa e detalhada. Seguimos então, para esta abordagem, uma metodologia primeiro quantitativa de notícias, sua quantificação e tratamento estatístico, e seguidamente qualitativa, procedendo à análise e interpretação das mesmas. Concluindo, na abordagem das representações das mulheres na imprensa generalista do final da monarquia, partimos assim de um estudo de caso do Diário de Notícias no período de maio de 1909 a outubro de 1910, nos derradeiros 18 meses da monarquia em Portugal. Definida a metodologia utilizada, importa esclarecer o critério de escolha das representações da mulher no DN para o período indicado. Interessava-nos selecionar todas as notícias deste periódico referentes a mulheres, que elas dissessem a respeito ou em que fossem protagonistas, tanto no seu conteúdo e ou, desde logo, pelos títulos. A partir da análise das mesmas, poderemos avaliar e questionar o tipo de representações das mulheres. Optamos seguidamente por fazer o levantamento apenas das notícias publicadas, deixando de fora a publicidade, os classificados e a necrologia, por não serem o foco da abordagem pretendida. A amostragem para a nossa pesquisa centrou-se em 520 números do DN, publicados entre maio de 1909 e 6 de outubro de 1910, com a instauração da República em Portugal. O presidente do Conselho era a data de 1 de maio de 1909, Sebastião Teles, militar de carreira ligado ao Partido Progressista em funções desde 11 de abril desse ano. Tratava-se do terceiro governo do curto reinado de Dom Manuel II, o segundo após o governo da acalmação, na sequência do regicídio. O grande tema noticioso no início deste período, nas páginas do DN, era o terremoto ocorrido no Ribatejo a 23 de abril de 1909 e as suas consequências. No final do período analisado, em outubro de 1910, seria, obviamente, a queda da monarquia e a Revolução Republicana. Temos aqui, aliás, uma primeira página desse acontecimento, que o DN, de resto, acolheria e saudaria de forma muito pragmática, logo a 6 de outubro,
com um editorial intitulado Saudação, em que relembra do seu programa fundacional que não discute política nem sustenta polémica, estou a citar, e presta culto à liberdade. Ao noticiar a proclamação da República, o DN declarou: acatamos o facto consumado e acatamo-lo com toda a lídima sinceridade da nossa alma. Para a recolha e tratamento dos dados, construí uma tabela Excel. Dividi essa tabela em 16 campos: data, número de edição, dia da semana, número de notícias, página, tipo, subtipo, vida social, sociedade, crime, cultura, etc. Título com transcrição do mesmo, o tema, protagonista da notícia, local, resumo da notícia, palavra-chave, foto para indicar se fotografamos ou não a notícia, e posteriormente adicionei 2 campos: nota para indicar alguma informação adicional relevante e o assunto do dia, quando se justificava destacar a notícia mais importante num determinado dia da semana. Portanto, temos aqui uma imagem dessa parte, dessa tabela. Do total dos 520 números do DN analisados neste estudo, vimos, em primeiro lugar, que apenas em 285 dias surgiram notícias de mulheres, sendo que em 235 dias não houve qualquer notícia de mulheres. E que em alguns daqueles dias verificou-se por vezes a existência de mais do que uma notícia de mulheres na mesma edição. Portanto, podem ver na imagem a relação, o gráfico da percentagem da relação edições com notícias de mulheres versus edições sem notícias de mulheres. De facto, dos 285 dias em que apareceram notícias de mulheres, houve 80 dias em que surgiu mais do que uma notícia, em 66 houve 2 notícias, em 13 houve 3 notícias e apenas numa data, a 25 de outubro de 1909, houve 4 notícias. Se tomássemos como média a inclusão de 40 notícias diárias no DN, somente uma vez se atingiu 10% de notícias de mulheres entre todas as publicadas nesse dia. No total, no período entre 1 de maio de 1909 e 6 de outubro de 1910, verificou-se a existência de 365 notícias de mulheres ou a elas referentes. No que diz respeito à origem, das 365 notícias publicadas neste período, a maioria, 302, é de notícias nacionais. Apenas 63 notícias de mulheres são de origem internacional. Da análise de conteúdo da informação publicada pelo DN neste período, resulta também que são 5 as categorias mais frequentes. Em primeiro lugar, aparecem destacadas as notícias da vida social. Esta tipologia é minha, onde incluímos as famílias reais portuguesas e estrangeiras, a aristocracia e outras, com 148 publicações, ou seja, 41% das notícias. Seguem-se as notícias de moda, com 72 entradas e 20%. Em terceiro lugar, vêm as de cultura, onde incluímos teatro, ópera, música e literatura, com 53 notícias, 14%. Em quarto, surgem as notícias da sociedade, onde incluí política, educação, saúde e outras, com 47 notícias e 13%. E, finalmente, as notícias de crime, com 44 publicações e 12% das notícias. Ou seja, o noticiário feminino mais frequente é, pois, de longe, o que diz respeito às elites e à sua vida social, e, em particular, às famílias reais, sejam a portuguesa ou estrangeiras. Das 148 notícias analisadas nesta categoria, 124, ou seja, 84%, são relativas às famílias reais, sendo que as notícias da família real portuguesa são dominantes, com 71 publicações. Entre estas, a Rainha Dona Amélia, Rainha-Mãe nesta altura, é campeã com 41 notícias, aparece aqui numa das imagens, seguindo-se a Rainha Dona Maria Pia, Rainha-Avó, com 21 publicações. Ainda nesta categoria, a seguir às mulheres das famílias reais, aparecem as mulheres aristocratas, com 18 notícias e 12%, e a aristocrata mais noticiada na época é, de longe, a terceira duquesa de Palmela, Maria Luísa de Sousa Holstein, que aparece também aqui uma notícia da época, que ocupa a quase totalidade da rubrica
com 16 informações. O facto, talvez se possa explicar, porque esta aristocrata, que era camareira-mor da rainha Dona Amélia, ter morrido em 2 de setembro de 1909, no período analisado, e esse facto terá contribuído para o maior destaque nas notícias da imprensa da época. Nesta rubrica Vida Social noticiavam-se principalmente as atividades assistenciais das rainhas, as visitas protocolares, as recepções de Estado, as visitas de estrangeiros, viagens oficiais, mas também as pequenas atividades do cotidiano, as idas ao teatro e à ópera, os passeios por Lisboa e as vilegiaturas. Aliás, no DN existia à época uma coluna diária, habitualmente da segunda página, intitulada Diário Mundano, que inseria a agenda dos acontecimentos sociais das elites, à cabeça com a família real, mas também dos diplomatas, aristocratas, alta burguesia, incluía festas, casamentos, partidas e chegadas, etc. No que diz respeito às notícias das mulheres da família real portuguesa, o tom usado é normalmente laudatório, respeitoso e, quanto à narrativa, sublinha habitualmente as características de bondade, solidariedade e atenção aos mais desfavorecidos, nomeadamente nas atividades assistenciais, e destaca muitas vezes a indumentária com a descrição do vestuário das rainhas, pormenores que poderiam ser mais do interesse do público feminino leitor. A categoria da moda ocupa, aliás, sem surpresa, o segundo lugar das notícias de mulheres publicadas pelo DN, como referimos, com 72 inserções. Esta tipologia é dominada por uma coluna regular intitulada A Moda em Paris, assinada por Sibyl, que vemos no extremo da imagem. Sibyl, provavelmente um pseudónimo, que noticiava as novidades de moda com origem na capital francesa, publicada praticamente todas as semanas no Diário de Notícias. Não dispomos de informação que nos permita identificar a autora ou o autor da coluna. Sabe-se sim que noutros títulos da imprensa em décadas anteriores, nomeadamente em periódicos dirigidos a esse público, a maioria das vezes essas notícias e crónicas eram escritas por homens. Foi o caso do jornal A Mulher, fundado no Porto em 1879, em que dos 36 colaboradores, apenas 5 eram mulheres, entre elas a escritora Maria Amália Vaz de Carvalho. Curiosamente, a notícia ao lado, também com grande destaque, é uma das que não fazem parte daquela rubrica A Moda em Paris, mas que noticia a abertura de uns armazéns em Lisboa com uma coleção de moda, como vem, com grande destaque, 3 ilustrações. A cultura aparece em terceiro lugar com 53 notícias e entre elas dominam as informações de teatro, com 22, ou seja, 41%, seguidas da ópera, com 15 notícias e 28%, a música com 13 e 25% e, por último, a literatura com 3 e 6%. São as notícias das estreias de teatro, onde pontificam as grandes atrizes da época, as galas de beneficência, onde se mistura cultura com vida social. É o caso de Palmira Bastos, uma das maiores atrizes de teatro português no século XX, que aparece como protagonista na edição de 10 de janeiro de 1910, está aqui a imagem, uma notícia ou uma coluna na 4ª página, com direito à ilustração, em que se noticia a estreia de uma peça por ela protagonizada, classificada pelo redator do DN como artista das mais queridas do nosso tempo. Na ópera domina a programação Teatro São Carlos, cuja temporada começava no final de outubro e marcava a saison, trazendo a família real, a aristocracia e a alta burguesia de volta à capital, terminando a época de banhos em Cascais. As notícias de mulheres nas áreas da política, da educação, da saúde e outros temas transversais tão relevantes surgem apenas em 4º lugar nesta amostra, com 47 informações que agrupamos na tipologia sociedade. À frente estão as notícias da política, com 20 inserções, logo seguidas das associações profissionais, com 14. Nas notícias de mulheres, na política, dominam as informações da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Esta organização de caráter político e feminista foi criada em 1908, impulsionada por Ana de Castro Osório, escritora, jornalista e ativista feminista, que já tinha estado ligada à criação
do Grupo Português de Estudos Feministas. A Liga, apoiada pelo Partido Republicano, visava educar, orientar e instruir nos princípios democráticos e no ideal republicano. Para além da referida Ana de Castro Osório, aparecem outras mulheres à frente do movimento, como a médica Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher, como se sabe, a votar em Portugal nas eleições de 1911. As notícias da Liga, e temos aqui um exemplo na imagem, aparecem no DN, inseridas habitualmente nas notícias do Partido Republicano e dizem respeito à sua atividade, como reuniões, eleições dos corpos gerentes, iniciativas de caráter cívico e cultural. Esta notícia é de 4 de outubro de 1909, aparece na segunda página do DN, numa coluna de notícias do Partido Republicano. Habitualmente, estas notícias da atividade política de mulheres, que atualmente poderíamos chamar de agenda, são curtas e sempre tituladas pelo nome da organização a que dizem respeito. Neste caso, como podem ver na imagem, a Comissão de Propaganda da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas reuniu-se, tendo decidido criar diferentes cursos que habilitem, passo a citar, a mulher portuguesa a oferir com honestidade e independência os meios de subsistência na falta de pai ou do marido. Interessante quanto ao conteúdo ver como a Liga pugna por uma autonomização das mulheres, mas sublinhe-se na falta do pai ou do marido, que tradicionalmente deveriam prover ao sustento da mulher. Outra notícia significativa da atividade política, no qual aparecem associadas as mulheres, é a outra, ao lado, que vemos um excerto, de 30 de setembro de 1910, já muito próximo da Revolução Republicana, com um grande destaque na primeira página, que ocupa 3 colunas, dá conta de uma greve dos corticeiros e de grandes manifestações nas ruas, reivindicando melhores salários e condições laborais, onde estão presentes as mulheres operárias do setor, incluindo uma pequena fotografia das mesmas. Finalmente, o crime ocupa o último lugar nas categorias de notícias que aqui destacamos, com 44 notícias. Aqui as mulheres aparecem retratadas ou como vítimas de maridos ciumentos, ou como vilãs assassinas deslocadas, envolvidas em homicídios por paixão, ciúmes ou interesses materiais. Os casos mais famosos e sangrentos da época são reportados e seguidos nas páginas do DN, muitas vezes com ilustrações e até fotografias com destaque de primeira página, num tom sensacionalista. Um destes casos é o do crime da Figueira da Foz, que o jornal noticia a 22 de setembro de 1909, com honras de primeira página, a 2 colunas que estamos a ver, e com fotografia da, cito, criminosa. À época não se usava sequer a expressão alegado ou alegado. A mulher de nome Maria José de Freitas teria assassinado um homem mais velho com quem vivia maritalmente. O móvel do crime teria sido roubar a vítima. Na imagem, a alegada, digo eu, a autora do crime, aparece na foto com a arma do crime, um pódão entre o polícia que a prendeu e uma das testemunhas numa pose formal para o fotógrafo do jornal, o que é de facto extraordinário. A partir deste estudo de caso, entro aqui já nas considerações finais, penso que já ultrapassei um bocadinho o meu tempo. A partir deste estudo de caso do periódico Diário de Notícias, poderemos avançar com algumas conclusões quanto às representações das mulheres na imprensa generalista do final da monarquia, neste período que analisei de 18 meses, entre maio de 1909 e outubro de 1910. Desde logo que as mulheres, enquanto protagonistas e tema de notícia, ocupam um pequeno espaço informativo, não aparecendo sequer cotidianamente. O dia de período estudado que incluiu mais notícias de mulheres foi, como vimos, a 25 de outubro de 1909, num total de 4, que representava aproximadamente apenas 10% do total de todas as notícias. Eram 2 notícias de moda, uma de cultura, no caso da ópera, e uma notícia de um crime. Vimos seguidamente que, quanto à origem das notícias de mulheres, predominavam as nacionais com 82%. Depois, relativamente à tipologia, aparecem destacadas as notícias da vida social com 41% e bastante abaixo as notícias de moda com 20%, seguidas da cultura com 14%. Ou seja, os temas a que as mulheres aparecem habitualmente associadas e ou são protagonistas, são aqueles que se esperava e estão de acordo com os valores da época. A mulher esposa, a dona do lar, mãe de família, e é desse modo que aparecem maioritariamente representadas.
A mulher trabalhadora e com um certo grau de independência aparece muito menos noticiada, como vimos, e normalmente é referida ligada às associações de profissões tradicionalmente femininas, ou então enquanto operárias, ou então também, no caso da Liga Portuguesa das Mulheres Republicanas, com uma atividade mais marcadamente política. São ainda a exceção à regra. Para a mulher portuguesa da época, leitora, e é preciso sublinhar as elevadas taxas de analfabetismo geral, em particular das mulheres, os referentes noticiosos são maioritariamente as elites, as rainhas, as aristocratas, cuja presença é predominante nas notícias, bem como algumas artistas do mundo das artes e da cultura. A mulher, enquanto sujeito com intervenção cívica e política, aparece pouco representada, ocupando o penúltimo lugar da tabela, aliás, com apenas 13% das notícias das mulheres publicadas pelo DN, mesmo tratando-se de um período de alguma agitação social e política nas vésperas de uma revolução. E mesmo aí, como é o caso de algumas das notícias da Liga Portuguesa das Mulheres Republicanas, as suas atividades não deixam de estar enquadradas no papel atrás referido, de esposas e mães, que apenas adquirem alguma independência quando, como vimos numa das notícias reportadas, não dispõem da proteção de um pai ou de um marido. Seria necessária uma outra revolução, muitos anos depois, a 25 de abril de 74, para as mulheres conquistarem a plenitude dos seus direitos. Muito obrigado.